Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Hoje nós estamos falando no capítulo de Gênesis, capítulo 22, no finalzinho, no versículo 20, e nós vamos adentrar o capítulo 23. Só para que vocês fiquem cientes, nós agora vamos falar sobre uma parte da descendência de Abraão, o nascimento de alguns novos membros da família de Abraão, em outra parte da região onde ele não está, que vem da família dele por parte de pai e mãe. Então, antes de a gente continuar, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado na sua vida, se tem feito você virar chaves, se tem trago para você novas formas de perspectivas de ver como Deus fala contigo, se tem feito você crescer e amadurecer espiritualmente. Então envia para 3 amigos para que eles possam também conhecer a palavra e que nós possamos crescer juntos. Então vai lá, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, coloca receber todas as notificações, que toda segunda e quinta tem uma palavra de Deus para você, peregrino. Vamos aqui. Gênesis capítulo 22, versículo 20, para a gente poder pontuar aqui para irmos para o capítulo 23. Antes disso, queria pedir a você, se você pode, feche os seus olhos. Caso você não possa, não tem problema. Entre em espírito de oração, vamos apresentar a nossa vida a Deus e pedir que Ele nos dê direcionamento. Soberano e eterno Deus, santo, santo és o Senhor. Meu Pai, graças nós te damos, Jesus, pela Tua grandeza, Tua fidelidade, por mais uma semana. Senhor Jesus, fala o coração de cada um de nós, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para entender a Tua palavra. Nos ensina a viver e praticar dia após dia o Teu ensinamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então diz assim, peregrino. Versículo 20. Passadas essas coisas, que coisas, Jefferson? Se lembra, no capítulo passado, nós vimos que Abraão obedeceu a Deus a ponto de não negar o seu próprio sangue ao Senhor. E nessa obediência, ele obteve do Senhor as bênçãos derramadas de forma abundante por causa da sua obediência sobre a vida dele, sobre a descendência dele, e propagaria, pela terra com Isaac. Então aqui diz, passado essas coisas, passado de Abraão ter mostrado a fidelidade dele a Deus, foi dada a notícia a Abraão neste termo: Milca também tem dado à luz filhos a Noá, teu irmão. Então ele disse que a esposa de Noá, que era o irmão de Abraão, tinha dado filhos, para poder, assim, estava crescendo a família. Ele recebeu a notícia: teus irmãos estão tendo filhos. E prosseguiu: Uz, o primogênito, Bux, seu irmão, Quemuel, pai de Ará, Quezete, Azor, Pilas, Zilaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca, a Noá, irmão de Abraão. Então olha aí, o irmão de Abraão estava se multiplicando. Também estava crescendo a descendência dos parentes de Abraão. E diz aqui no versículo 24, sua concubina, cujo nome era Realma, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taz e Maaca. Esses são os descendentes que estavam sendo multiplicados em outra parte, em outra região, mas eram da família de Abraão. E aqui a gente já vê que a promessa do Senhor, mesmo vindo sobre Abraão, estava sendo superabundante, estava sendo derramada sobre a vida dos seus familiares. Jefferson, e quando Deus abençoa, Ele não abençoa somente a minha pessoa, não, peregrino. Sempre que Deus te abençoa, Ele te abençoa a ponto de você transbordar. Jefferson, o que é transbordar? É você abençoar todos aqueles que estão ao seu derredor. Aqueles que estão próximos a você são abençoados por causa da sua vitória. E a gente entra aqui no capítulo 23. Capítulo 23 diz assim: tendo Sara vivido 120
27 anos, morreu em Kiriat Arba. Jefferson, Sara morreu? Sim, peregrino. E isso, aqui a gente já inicia um ponto, a qual a sociedade, os seres humanos, infelizmente, tentam esconder, tentam negar e tentam fazer de todas as formas para que você tenha uma repulsa sobre isso. Sobre o que, Jefferson? Sobre a morte. Entenda uma coisa, peregrino, todos nós já iniciamos nesse mundo físico com uma data e uma perspectiva de existência física. Nós nascemos e morremos. Só que a morte, para aqueles que vivem no mundo, que vivem segundo os preceitos carnais, eles tentam de todas as formas e de todas as maneiras roubar ou arrancar de sua mente que a morte vai vir sobre ele. E é por isso que as pessoas temem tanto a morte. Por quê? Porque elas negam que vão morrer. Elas creem que a vida delas física é eterna. Só que não é a vida física que é eterna. Eles já são eternos e o receptáculo físico ele vai acabar. No momento que nós, peregrinos, entendermos isso, que nós temos uma data de término da nossa existência física, já que o nosso espírito não se acaba, é eterno, nós temos que estar cientes que nós vamos nascer, que nós vamos crescer e vamos chegar um dia que nós vamos morrer. Morrer por quê, Jefferson? Porque o teu reino, o teu lugar não é aqui, peregrino. Aqui é somente um lugar que você vai transformar, superabundar e levar frutos para o nosso soberano Deus. Aqui é o lugar onde você vai transformar, onde você vai trazer e construir coisas grandiosas para glorificar o nome de Deus. É aqui que você vai receber o amor do Senhor de forma através da graça, que mesmo passando por batalhas, passando por afrontas, você vai ter sempre o renovo do Pai. Então, entendendo isso, nós já quebramos aqui um do terceiro e maior medo da humanidade, que é a morte. Jefferson, então eu tenho que estar ciente que eu vou morrer? Sim. No momento que você entende, peregrino, e coloca isso na sua mente, que daqui você não vai sair vivo fisicamente, que daqui você vai sim ter que passar por isso, você vai também saber agora refletir sobre o que você está produzindo. No momento que você começa a analisar a vida com essa perspectiva de que eu nasço e que eu também vou morrer, porque nascer e morrer são coisas iguais, semelhantes. Mas muitas pessoas acham assim: eu nasço e não morro. E aí onde que está o rei? Outras dizem assim: eu vivo e não morro. Elas confundem viver com nascer. Você vive e sempre viverá, porque você é eterno, a sua vida é eterna, a sua essência é eterna. Mas você nasce. Entendendo isso, você vai refletir sobre quais são os frutos que você está plantando, qual o legado que você está deixando. Jefferson, então, se eu parar para poder analisar, exemplo, eu estou morando no Brasil, qual é a perspectiva de vida? É de 80 a 90 anos, em média, dependendo de como você cuida de você. E aqui eu estou colocando a régua para cima. Quando você entende isso, então você diz: eu já estou aqui com meus 25 anos, então falta estimadamente alguns anos. Exemplo, falta agora 55 anos para que eu possa vir a falecer. Então até lá, o que é que eu vou produzir? O que é que eu vou entregar? Aonde eu vou somar? Aonde eu vou agregar? Será que o que eu estou fazendo está agregando em alguma coisa? Será que eu não estou só pensando no meu próprio umbigo? Gerson quer pensar no meu próprio umbigo, pensar somente no seu eu, no seu ego, no seu orgulho, no que você é. Será que eu não estou tentando construir algo que vai chegar um dia que tudo vai acabar, que a traça vai comer, que o ferrugem vai comer, que vai chegar um dia que a poeira vai tomar de conta? Será que eu não estou construindo algo que é somente físico? Jefferson, e tem algum problema eu construir algo físico? Claro que não. O problema está se você somente colocar a sua visão no mundo físico. Aí tem problema.
porque você está projetando uma vida que é eterna em um ambiente que você não vai estar por mais de 80 anos, dando a perspectiva física do Brasil. Então aí tem problema. Aí você vai chegar, por exemplo, nos seus 60 e poucos anos e já vai ficar desesperado. Como muitos ficam. Eu vou morrer, agora eu não sei o que eu vou fazer, eu trabalhei tanto, agora não tenho como desfrutar, porque ela passou a vida dela toda tentando construir para o mundo físico. Você tem que construir, sim, mas construa com a sua mentalidade sabendo. Eis que um dia eu não vou estar mais aqui. Então eu vou construir para deixar um legado. Algo que vai para além de mim. Algo que vai ser levado pelas minhas gerações, pelos meus filhos, pelas pessoas que conviveram comigo, pelas pessoas que andaram ao meu lado. Elas vão levar a minha parte que eu deixei em cada uma delas. Está entendendo isso, peregrino? Então aqui nós iniciamos nesse primeiro versículo com essa notícia, que Sara acabou falecendo com 127 anos de idade. E diz assim, versículo 2, morreu em Quireate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorou por ela. Jefferson, Abraão chorou. Sim, todos nós somos seres que têm emoção. Todos nós somos seres que têm dentro de nós a nossa alma. E a nossa alma ela vem repleta de emoções. Seja raiva, seja amor, seja alegria, seja tristeza. E Abraão aqui chorou por causa disso. Que ele tinha ali naquele momento entendido e veio, tendo lembrado de toda a tua trajetória que ele passou com Sara, as vitórias, os dias de tristeza, os dias de alegria. Então ele estava chorando, porque ali era uma parceira dele. E aqui a gente já entra outro ponto. Por isso que o casamento, peregrino, é tão sagrado. Porque a pessoa que anda ao teu lado, que é a tua esposa, ela não é somente uma parceira. Ela é uma guerreira que anda contigo de dia e de noite. Que vai ter histórias e experiências divididas de comum acordo. Em âmbitos e lugares e ambientes de diferentes locais. Jefferson, mas aqui a minha esposa acabou me traindo. Então, infelizmente, peregrino, você, quando foi escolher, escolheu de forma equivocada a esposa a qual você tomou. Pode ser que você tenha escolhido somente pela aparência, aí onde está o erro. É onde muitos falham. Querem escolher pessoas por causa do quê? Da parte física. Se lembra o que a gente estava falando até agora? Não construa nada para o físico. Jefferson, então significa que eu não posso cuidar do meu físico? Não é isso, peregrino. Você pode. O problema é você colocar a tua ideia e fixar no mundo físico. Você tem que saber que o mundo físico acaba e que você está para além do mundo físico. Essa é a mentalidade. Não significa que você não pode se cuidar, porque eu me cuido. Eu cuido do meu corpo físico. Mas eu entendo que há algo que está para além do corpo físico. E muitas pessoas ficam escolhendo outras como parceiras ou parceiros, olhando somente para o lado físico. E se esquecem de olhar para o caráter, para os princípios, para a forma de como ele vê o mundo e qual é a perspectiva dele para o mundo. E acaba se frustrando por causa da escolha equivocada, por confiar no que os olhos mostram. Jefferson, e tem como eu escolher sem olhar através dos olhos? Tem. Você pode pedir orientação a Deus. Você pode apresentar a sua vida ao Senhor e apresentar a vida da pessoa que você tem como desejo de estar, como namorado, noivado e depois como casamento. E assim você entender, porque Deus ele fala. Deus é como um pai, peregrino. Deus ele orienta a nós como filhos qual a melhor escolha. Ele diz, quando o seu pai, quando você vai casar, ele orienta. Filho, essa mulher, ela é uma mulher prudente, ela é uma mulher sábia, eu vejo que ela trará felicidade. Outros falam, filho, essa mulher que você somente está olhando aí, eu consigo enxergar nela outras perspectivas que você não vê. Ela mostra uma alegria aparente ao seu lado, mas ela não condiz com a sua vida. Ela vive através do mundo físico ou por aparência. E aí você vai tendo conselhos.
Vamos seguindo aqui. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morta, e falou aos seus filhos de Eté: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me posse de sepultar convosco, para que eu sepulte a minha morta. Jefferson, e por que Abraão falou morta, não falou Sara? Ah, peregrino, vamos entender uma coisa aqui. Algo que é interessante muitas vezes, que aqui na nossa sociedade as pessoas começam a se prender a isso. Quando nós falecemos, o seu corpo físico se torna como um receptáculo. Exemplo, é como um vaso. Se você pegar um vaso que estava cheio de água, cheio de suco de uva, quando você seca ele e ele trincou, você não vai dizer esse vaso aqui é um vaso de honra. Você vai dizer que isso é um vaso descartável. Então por isso que Abraão utilizou aqui morta e não Sara. Porque Sara vivia e ainda vive, porque ela é eterna. Abraão entendia, peregrino, que ali o que estava na frente dele era apenas agora um receptáculo vazio. Era um corpo físico que não há mais vida. E um ponto para a gente pontuar aqui, que também é muito importante, é por isso, peregrino, que até hoje o ser humano luta para poder trazer à existência clones. Só que o ser humano não consegue fazer a primazia e o que é fundamental para colocar dentro de um corpo. Sabe o que é? A alma. A pessoa consegue construir a parte característica externa, como o vaso, mas não consegue colocar a alma. Por isso que o ser humano não consegue clonar outros seres humanos. Porque a alma não é algo físico, peregrino. A alma é algo espiritual. É algo que vai para além do corpo físico. E no momento que você começa a entender essas nuances, você vê como toda a nossa existência, Deus ele se manifesta em todos os âmbitos, seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele natural, seja ele cultural. O nosso Deus ele tem deixado os traços da sua perfeição em cada um de nós, a ponto de você entender agora que quando você dá o seu último suspiro no corpo físico e a sua alma já não está mais aprisionada a esse receptáculo, o seu corpo não serve mais de nada, a não ser para poder ser enterrado. Algumas pessoas não enterram, outras queimam, outras doam seus órgãos. Depois que você já não está mais no âmbito físico, peregrino, pouco importa como está o seu receptáculo, porque você já não habita ali. É como se fosse uma borboleta. Um exemplo, quando a borboleta ela se transforma, ela faz um casulo, ela fica ali presa naquele casulo, e quando ela rompe o casulo, você acha que a borboleta fica olhando para o casulo, que antes era uma largata, dizendo, ó, aqui é meu antigo receptáculo, aqui é meu antigo... Não, meu amigo, ela vai embora. Ela deixa aquilo que ficou para trás, ela deixa aquele receptáculo onde ela passou a metamorfose lá e foi embora. E assim somos nós. Nós temos que entender que a morte vai chegar para todos. E quando assim chegar, nós não devemos contá-la ou tê-la como algo ruim ou algo péssimo, porque virá para todos. Entenda isso, peregrino, virá para mim, virá para você. Não importa quando, mas aí onde é que está o ponto. Saiba e se pergunte, será que até hoje eu tenho vivido ou eu tenho vegetado? Será que até hoje eu tenho vivido, eu tenho estado vivo, eu estou produzindo ou eu estou ainda estagnado? Porque se até hoje você está estagnado, peregrino, está na hora de mudar. Está na hora de você viver e existir e transformar para este, aonde você está, para deixar um legado. Então é por isso que Abraão falou aqui, ó, versículo 4. Sou estrangeiro e morador entre vós. Como assim, Jefferson? Ele era estrangeiro, ele estava numa terra qual não era dele. Ele estava num lugar onde não era. Mas Jefferson, a terra de Canaã não é a terra da promessa, mas essa terra da promessa só será possuída por completo pelo povo que veio de Abraão mais na frente, quando vier Moisés, alguns anos depois.
Mas antes aqui, Abraão foi como se fosse o pioneiro. Abraão foi aquele que deu o primeiro passo e começou a habitar em meio a terras estrangeiras. Jefferson, interessante. Então Abraão foi o pioneiro, sim. Abraão foi aquele que conseguiu desfrutar das coisas que tinham na terra, e de lá a descendência dele começou a se espalhar para depois voltar a habitar e possuir a terra de Canaã. Mas isso é uma história para depois, que a gente vai seguindo aqui. Mas vamos continuar aqui no versículo. Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultar convosco, para que eu sepulte a minha morta. Então ele diz, me permitam sepultar aqui o corpo da minha morta, da esposa dele, né? Versículo 5. Responderam os filhos de Eté, Abraão, dizendo, versículo 6. Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Jefferson, como assim? Aqueles homens estavam dizendo que Abraão era príncipe de Deus. Sabe por quê, Pedro? A gente vai parar aqui. Abraão era abençoado por Deus. E era impossível aqueles que estavam ao derredor dele não reconhecerem Deus na vida dele. Por isso que, peregrino, quando você começa a obedecer ao Senhor, quando você começa a andar nos caminhos de Deus e você torna a obedecer de forma inegociável, que você não negocia a sua fidelidade, que você não negocia a sua vida e sua comunhão celestial com Deus por nada que haja no mundo físico, você começa a ser interpretado e visualizado de forma diferente. Por mais que você não abra os seus lábios, por mais que você não fale nada, as pessoas com os olhos olham para você e notam que você é diferente. Por quê, Jefferson? É porque você é especial? Não. É porque quem está em você sim é especial. E quem é que está em mim, Jefferson? Deus. É o próprio Deus que ele vem e faz morada em nós, e nós resplandecemos a glória como um espelho que reflete a luz. Nós refletimos a glória daquele a quem está habitando dentro de nós. Jefferson, e Deus habita dentro de mim? Sim. Jefferson, mas Deus é tão grande? Sim, peregrino. Mesmo Deus sendo tão grande, ele habita em receptáculos, em vasos de barro. E diz aqui, peregrino, olha o que eles disseram, versículo 6. Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós venderá a sua sepultura para sepultares a tua morta. Jefferson, aqueles homens estavam doando a melhor sepultura para poder sacar lá os restos mortais dela, sim, peregrino. E ainda assim não precisou pagar? Não. Entenda uma coisa. Abraão era tão bem recebido, mesmo em terra estrangeira, que nem os homens queriam receber dinheiro por causa disso. Porque eles já eram abençoados sobremaneira por estar próximo de Abraão. Então eles disseram, escolhe qual sepultura tu quer, Abraão, que nós vamos entregar a melhor, para que a sua morta esteja lá com o corpo guardado. Olha aí então, vou repetir aqui. Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te venderá sua sepultura para sepultares a tua morta. Versículo 7. E então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra e diante dos filhos de Eté. Ele falou dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me. Intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar. O que é que Abraão estava pedindo, peregrino? Abraão pediu, mesmo eles entregando a sepultura, Abraão estava mostrando humildade, reconhecendo que necessitava de agradecer aquele povo e também entender a eles que havia também outra que deveria também dar o aval que a esposa dele poderia ser sepultada. Então por isso que ele diz aqui, ó, junto a Efrom, filho de Zoar. O que é que ele estava querendo dizer? Ainda tem uma petição a fazer a outro. Versículo 9. Para que ele me dê a caverna de Macpela. Jefferson, como assim? Abraão queria uma sepultura específica, sim.
Abraão queria uma sepultura onde ficaria como se fosse uma caverna, um lugar onde colocaria a sua amada Sara, o corpo físico, né, já o receptáculo vazio, que ficasse em uma caverna. E ele escolheu um lugar específico. Aqui a gente já entende outra coisa. Peregrino, quando você for falar com o Senhor, que é o seu Pai, que é o nosso Pai Celestial, se você vai falar com Ele, seja específico naquilo a qual você pede. Não seja abrangente. Porque da mesma forma que um filho chega para você e diz assim, pai, eu quero um presente, e não especifica qual presente, você pode falhar na hora de entregar o presente. Mas Jefferson, Deus não sabe qual é o presente que eu quero, claro. Mas você tem que saber dizer qual o presente, para que assim você possa mostrar que você quer aquele presente específico. E é que Abraão, ele queria uma sepultura, mas era uma sepultura específica, que por isso necessitava falar com Zoar, porque era uma caverna em especial. E olha o que diz: para que ele me dê uma caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo. Olha aí. Que me dê pelo devido preço em poste da sepultura entre vós. Então ele queria dizer o seguinte: em vez de eu sepultar entre vocês, eu queria que vocês rogassem comigo para ele poder me dar aquela específica sepultura e que eu pagasse o preço que ele me cobrasse. Abraão aqui estava dizendo, eu vou pagar o que ele pedir para me sepultar a minha esposa ali. Era um lugar específico que ele queria. E diz mais, ora, Efron e Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber todos os que entravam pela porta da sua cidade, de modo nenhum, meu senhor, ouve, dou-te o campo e também a caverna que nela está, na presença dos filhos do meu povo, te dou sepultar a tua morta. Olha o que Abraão recebeu. Abraão novamente recebeu um favor. Ele disse, eu escutei, eu te darei não somente a caverna, eu te darei o campo aonde você quer sepultar a sua morta, Abraão. Então aqui a gente vê, peregrino, como é importante você ser fiel ao Senhor. Quando você é fiel ao Senhor, peregrino, todos aqueles que estão ao seu lado, ao seu derredor, te ajudam em prol de uma única coisa. Por mais que aquela coisa seja algo assim que você queira, Deus, por você obedecer ao Senhor, Deus, ele te entrega. E Abraão ali você via como Abraão era amado. E pontuando, Abraão era estrangeiro. Era difícil, peregrino, naquele tempo, um estrangeiro ser amado como Abraão estava sendo. De ser querido como Abraão estava sendo querido. Abraão estava recebendo benefícios. Aí você pode perguntar, mas por que, Jefferson, Abraão estava recebendo benefício? Primeiro, porque ele era obediente a Deus. Segundo, por causa da sua obediência, a bênção do Senhor derramada sobre a vida dele abençoava o povo que nem sequer conheciam a Deus, peregrino. Você está entendendo que pessoas que não serviam a Deus eram abençoadas por causa de Abraão. Por isso que aonde você está, peregrino, você tem que ser a diferença. Você tem que ser sal. Aonde você está tem que haver transformação, tem que haver abundância, tem que haver transbordo. Jefferson, essa abundância é somente física? Não, peregrino, vai para além disso. Tem que ter abundância espiritual, tem que haver paz, tem que haver abundância de riqueza, de sabedoria, de discernimento, de crescimento, de prudência, de âmbito de cooperação aonde você está. Porque você tem que resplandecer as características de quem você é filho. Como nós somos filhos, nós temos que resplandecer as características do nosso Pai. E quem é o nosso Pai? É o nosso soberano Deus. Então, continuando aqui, peregrino. Vou repetir novamente o versículo 11. De modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nela está, para, olha aí, presença dos filhos do teu povo te dou, sepultando a tua morta. Jefferson, que interessante. A gente vê aqui que, então, eu, se obedecer ao Senhor, eu vou ter sempre as honras e o benefício de estar sendo cuidado por Deus? Sim.
Mesmo que eu esteja em meio a inimigos, eu vou estar sendo cuidado por Deus, Jefferson? Sim. Nós estamos vendo aqui o exemplo de Abraão. Abraão estava em terra estrangeira. Por que eu estou enfatizando tanto isso, peregrino? Porque você tem que entender que não importa o lugar onde você esteja, que se você estiver com Deus, por mais que você esteja no deserto, é no deserto que você mesmo assim permanecerá dando frutos. Porque não é o lugar, peregrino, que faz você ser abençoado. Não é a sua força do seu braço que faz você ser abençoado. Não é o network que faz você ser abençoado. Isso aqui é consequência, sabe do que disso? De Deus. Deus te traz o benefício de ser abençoado. Deus te traz o benefício de ter um network. Deus te traz o benefício de ser abundante mesmo em terra estrangeira. Quem te traz isso é Deus. No momento que você entender isso, que é Deus que te traz esses benefícios, você vai começar a caminhar com Ele, independentemente se você tem alguém ao seu lado ou não, você vai obedecer ao Senhor. E a gente está vendo essas referências através da história e da vida de Abraão, que ele era abençoado por Deus, por ser obediente a Deus, não a homens, não a sua bel vontade. E é bom especificar isso. Abraão não era obediente à sua vontade, porque todos os dias nós guerreamos contra a nossa própria carne. O que é a nossa carne? A nossa mente. Todos os dias a sua mente tenta desfocar, tenta te levar para um âmbito a qual não é obediente a Deus, quer te levar para os seus devidos sonhos ou muitas vezes egos ou paixões físicas, desviando assim do seu propósito a qual você nasceu. Todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne, porque uma semente ela só dá frutos quando ela morre. Uma semente ela só resplandece os seus frutos quando ela morre. E isso é que nós somos, peregrinos. Nós mortificamos a nossa carne para resplandecer a glória e dar frutos para o reino. E por isso que nós vemos aqui que Abraão estava recebendo tamanhas bênçãos mesmo em terra estrangeira. Olha o que diz aqui no versículo 12. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença de todos da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, isso versículo 15 agora, meu senhor, ouve-me. Olha aí, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso? Entre mim e ti, sepultai ali a morta. Olha aí, peregrino. Jefferson, por que eles falam tanto da morta? Por que eles não falam Sara? Por causa daquilo que eu te expliquei. Ali eles entendiam que ali era um receptáculo. Já não era mais Sara, mas sim um receptáculo que Sara habitou como uma carcaça de uma borboleta que saiu de dentro do seu casulo. Ali era somente o casulo e já não era mais a borboleta. Então, entendendo isso, eles falavam morta. E eles disseram: Abraão, o que é que você vai me pagar, Abraão? O que é 400 ciclos de prata referente ao que eu tenho contigo? Que ele estava dizendo: Abraão, a nossa amizade, o nosso acordo, o nosso caminhar entre nós, o que é o dinheiro perante a nossa confiabilidade, as nossas experiências vividas. Entenda uma coisa, peregrino, que quando você começa a andar com pessoas que são guerreiros espirituais, chega um momento que o dinheiro muitas vezes não importa. Já você está dizendo que não vai ser necessário dinheiro para nada. Não é isso, peregrino, calma. Estou dizendo que quando você está em ambientes onde há guerreiros espirituais, onde há pessoas que caminham contigo e que têm experiência de vida, o que vale não é o seu dinheiro, mas sim as experiências das batalhas vividas entre você e aquela pessoa. Por isso que eles disseram: o que é 400 moedas de prata entre o que nós temos entre nós, Abraão? Está dizendo: Abraão, as experiências que a gente tem, o dinheiro não paga as experiências que você tem conosco. Foi isso que eles estavam dizendo para Abraão. Vou até repetir aqui, versículo 15. Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? O que é isso, Abraão? O que é 400 moedas ou ciclos de prata contadas entre as experiências vividas comigo
e você vivida conosco. Eles estavam dizendo isso. Sepultai a tua morta. Versículo 16. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que esse lhe falara diante dos filhos de Eté, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Jefferson, e mesmo assim Abraão pagou? Sim, peregrino. Ele estava pagando. Já já eu explico sobre isso. Versículo 17. Assim o campo de Efron que estava entre Macpela, fronteiro, a maré, campo, a caverna e todo arvoredo que nele havia, todo o limite ao redor, se confiaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Eté, e todos os que entraram pela porta da sua cidade. Jefferson, e por que Abraão pagou? Por causa do seguinte, Pedro. Abraão estava pagando como forma de agradecimento. Ele estava entregando aquele dinheiro como forma de gratificar. Não era por causa do dinheiro em si, mas forma de agradecimento. Ele estava entregando as moedas de prata, os ciclos de prata. E também para testificar que ele entregou algo. Quando você está entre amigos, você sempre entrega algo. Você recebe e entrega. Aqui mostra aquele ponto em que nós temos que sempre doar e receber. Ele estava dando o que ele estava recebendo. Ele estava dando a ciclos de prata como forma de agradecimento e estava recebendo o campo. Uma negociação de forma justa e também como forma de retribuição. Por eles confiarem e entregarem aquilo que Abraão pediu. Se lembra que Abraão pediu um campo específico, ele não pediu qualquer lugar, ele pediu um lugar específico. Em retribuição ele entregou as pratas. Então significa, Jefferson, que eu também sempre devo retribuir, sim. Não adianta você somente receber, peregrino, você tem que aprender também a entregar. Por mais que a pessoa não queira nada em troca, devolva, entregue, dê, porque é você dando que se recebe. Porque eles não queriam receber, mas eles receberam também porque entenderam que era uma forma de retribuição. Não era pelo dinheiro em si, mas sim por forma de agradecimento. Olha o que ele diz aqui, no versículo 19. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Maré e Hebron, na terra de Canaã. Então Jefferson, Sara já estava na terra de Canaã e foi sepultada lá. Sim. Jefferson, por isso que o povo vai para a terra de Canaã, é porque era uma terra abençoada, sim. E como eu te disse, Abraão foi o pioneiro. Ele foi quem chegou primeiro ali. Depois que o povo foi voltar para aquela terra, eles voltaram com Moisés, mas é uma história para depois. Então Sara foi a primeira a ser sepultada na terra de Canaã, registrado aqui na Bíblia, para que a gente sirva e aprenda como lição, né? Contada através da vida de Abraão. Versículo 20, para a gente encerrarmos aqui. E assim, pelos filhos de Eté, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nela estava, em posse de sepultar. Olha aí. Então Abraão teve a posse não somente da caverna, mas também do campo, dos arbustos que ali estavam, de todo aquele ambiente, para ali estar sepultado a sua esposa. E a gente aprendeu muita coisa hoje, peregrino. Nós aprendemos sobre a importância da gente saber o valor das experiências trocadas. Nós aprendemos sobre o que é realmente a morte e que não devemos temê-la, porque ela virá sobre todos. Nós aprendemos sobre legado, que nós devemos saber o tempo específico em que nós nascemos e morremos para saber o que a gente está plantando. Se é algo para além do mundo físico ou se nós estamos apenas fixados em um mundo físico, correndo como um animal, como um ratinho naquelas rodas que não saem do lugar. E isso nós aprendemos isso hoje, através da morte de Sara, com 127 anos. Nós aprendemos também que quando nós morremos, o corpo físico é apenas um receptáculo, como um casulo que foi aberto e a borboleta saiu. Já não importa mais o casulo,
mas sim que a vida prossegue. E aí a gente aprendemos hoje que a morte não devemos temê-la, mas que nós devemos saber e temer não estar vivendo, não estar entregando os nossos frutos, para que quando nós não mais estivermos no corpo físico, nós não venhamos nos lamentar por não ter entregado, produzido e feito o melhor que nós podíamos fazer para levar frutos para o mundo celestial. Esse foi os ensinamentos de hoje. Vamos agradecer a Deus, peregrino. Soberano e eterno Pai, bendito e adorado Deus, Senhor Jesus, que palavra! Crava na tábua dos nossos corações, meu Pai, de cada um dos peregrinos. Meu Deus, crava, meu Pai, nos ensina a viver e praticar. Nos ensina a não nos limitarmos, meu Pai, ao mundo físico, Jesus. Mas nos ensina a ir para além disso, a produzir para o mundo espiritual, a entregar, meu Pai, e deixar o nosso legado, para que assim o Teu nome seja resplandecido através da nossa genealogia. Abençoa cada um dos peregrinos que estavam perdidos e até hoje estavam correndo, meu Pai, atrás de coisas físicas, mas que eles venham estar agora preparados para produzir para além do mundo físico. Que eles possam ter sim regalias no mundo físico, mas que a mente deles não esteja aprisionada a bens físicos. Nós te entregamos toda a nossa vida e que essa semente regermine, que é a Tua palavra. Amém. Glória a Deus.